E aí, pessoal, tudo bem? A live caiu. Hum. E aí, vou voltar, vou reiniciar para a gente poder ter isso aí, tá? Quem for entrando, vai pegando aí. Basicamente é o seguinte: por que postar? A gente está postando porque a gente tem uma necessidade de interagir com pessoas essas que estão nas redes sociais, passeando, browseando, estão tentando passar seu tempo, e as pessoas que estão colocando conteúdo online, os criadores de conteúdo, quando eles colocam esse conteúdo com consciência, eles colocam uma estratégia ali. Eles não colocam qualquer conteúdo, porque o objetivo todo é fazer com que as pessoas vejam sua marca, as pessoas interajam com sua marca e sua marca acabe ganhando autoridade. A gente não percebe isso, mas as grandes marcas fazem isso de uma maneira sutil. E a gente pode fazer isso, mesmo sendo uma marca pequena, mesmo sendo uma pessoa que quer ganhar autoridade pessoal, profissional. O que a gente precisa ter, na verdade, é um objetivo bem traçado, coisa que a gente já fez na última aula. A gente já entendeu com quem a gente está conversando, a gente já entendeu com quem, o que a gente pretende, e com base nisso, fica mais fácil da gente pensar no que eu vou postar? E aí, esse postar que a gente está falando aqui, o que a gente vai colocar na internet, está muito relacionado com os interesses da buyer persona, daquela pessoa que quer o nosso comprador ideal. Esse comprador ideal, essa pessoa ideal que a gente quer se comunicar, ela tem um interesse, por exemplo, de determinadas por exemplo, determinados tipos de comida, determinados tipos de atividades, determinados tipos de consumo de material, enfim, são vários tipos de necessidades que uma pessoa pode ter, uma empresa pode ter, e você que entende quem é essa pessoa que você está conversando, você vai fornecer para essa pessoa conteúdo de valor. É isso que é o chamado marketing de conteúdo. Assim, num resumo, a gente vai pensar por que a gente posta? A gente posta porque a gente quer realizar uma estratégia, a gente quer realizar um determinado movimento, a gente quer aparecer mais para as pessoas, para ganhar mais visibilidade, a gente quer aparecer para mais pessoas para ganhar determinada autoridade, a gente quer aparecer para mais pessoas para que a gente possa atrair mais pessoas para conhecer o nosso produto, para que a gente tenha o lead, que depois pode vir até efetuar uma compra, uma venda. O objetivo todo da gente é entender quem a gente é, com quem a gente está conversando e qual é o nosso objetivo nas redes sociais. Ou seja, você não posta à toa, você não posta de qualquer jeito, você posta dentro de uma estratégia. Isso é o marketing de conteúdo. É um marketing que gera valor. Por isso que o tema da aula de hoje é dando o que você recebe, porque você gera valor para as pessoas. Você já deve ter visto aí em vários sites pessoas oferecendo coisas de graça para você, não é? Todo mundo já viu isso. Essas, essas coisas que eles dão de graça, essas aulas que eles dão de graça, esse material que ele te fornece, é um material geralmente de valor. Pode ser uma aula em vídeo, pode ser um e-book, pode ser uma série de coisas, mas ele está sempre te dando conteúdo de valor. Ou, por exemplo, você conhece lá no Instagram as contas que você segue, que sempre estão postando uma coisa interessante, não só de humor, mas coisas que te dão uma informação bacana. Essas estratégias são estratégias para deixar você sempre envolvido com a marca. Então, coisas que a gente deve pensar quando estiver criando a nossa estratégia de interação com o nosso público-alvo, com a nossa persona, a gente vai ter que pensar no seguinte: a gente vai ter que pensar em postar um conteúdo que seja atrativo para ele, coisas que ele se interesse. A gente pode também pensar em coisas que possam educar essa persona. Vamos supor que você esteja falando sobre música, e o cara lá que é a sua persona ideal goste de música, ou queira aprender, por exemplo, tocar violão. Então você vai lá nas suas publicações, relacione alguma coisa, por exemplo, sei lá, teoria musical. Você está educando o cara, você está mostrando para ele uma coisa que ele se interessa. Ou seja, você é atrativo para ele, você mostra coisas que o educam, ele sente valor naquilo, ele volta quando ele tem aquela dúvida, ele salva suas postagens,
Então, são essas pequenas coisas que ajudam a pessoa a ter uma relação mais próxima com a sua marca. Outra coisa que a gente pode fazer também nas redes sociais é postar coisas motivadoras, histórias, frases, co- é, coisas inspiracionais, fazer com que o cara se sinta motivado a agir, a tomar determinadas posturas, graças ao que você falou. Você ser importante para fazer aquele clique na mente da pessoa que muda, que faz a mudança da percepção da vida da pessoa. E também a gente pode, obviamente, usar as redes sociais para entreter pessoas. A gente, então, pode, sei lá, colocar coisas engraçadas, colocar memes, a gente pode fazer com que a rede social não seja só uma grande vitrine de coisas para comprar e consumir, mas um lugar que também é bacana, que a gente vai lá para se educar, para se motivar, para se entreter e também vender. Vender também acontece, porque se o cara sempre te vê postando conteúdo de valor, você dá dicas boas, você transforma positivamente e constantemente a vida da pessoa, óbvio que na hora que ele tem aquela chance de fazer a compra, ele vai lembrar de você, porque você está constantemente aparecendo para ele. Então você gera valor para ele e ele vai lembrar de você no momento certo. Essa é a chave do marketing de conteúdo. Você vai criar conteúdos que trazem valor para as pessoas. Tudo ok até aqui? Beleza? Alguma dúvida? Posso continuar? Beber uma aguinha aqui, para dar uma pausa para vocês escreverem. Eu peço desculpas que a live caiu há uns momentos atrás, né? Mas ainda bem que voltamos e não caiu ainda. Foi? Tudo tranquilo? Então tá bom. Hein? Que qualquer coisa, pergunte aqui, fale aqui para a gente poder interagir. Tá? Ou então lá no WhatsApp, no nosso grupo de mentoria. Você que faz parte do nosso grupo de mentoria, é só falar ali no WhatsApp que eu vou ver aqui a tua pergunta e já respondo. Então, olha só, para a gente dar o próximo passo na nossa construção aí que a gente está fazendo dessa mentoria, uma coisa que você tem que botar aí na tua cabeça é o mapa de conteúdo. Você precisa anotar isso, você precisa ter isso bem definido. E o que é esse mapa de conteúdo? Basicamente é o seguinte, você já fez o seu dever de casa da semana passada, que foi criar aquela persona, aquela buyer persona, a pessoa comprador ideal do seu produto, do seu serviço, ou a pessoa que você quer se relacionar. O que acontece? Você fez isso, você já entendeu como essa pessoa se comporta nas redes sociais, o que ela segue, o que ela gosta. Você já tem mais ou menos um perfil de identidade dessa pessoa. O que você precisa fazer aqui agora é começar a traçar os interesses em comum entre essa persona e a sua marca. Então, por exemplo, você tem um ateliê de roupas de noiva, sei lá. Então, pô, as pessoas que você quer são pessoas que estão na iminência de casar, que estão procurando por isso. Então, você que é uma marca que quer fazer vestidos de noiva, se você gosta de vestidos tradicionais, você vai procurar pessoas que estão procurando isso. Então, você vai fornecer informação relacionada a isso. Se você quer que sua marca tem uma cara um pouco mais moderna, que os seus vestidos são mais modernos, você vai fazer conteúdo voltado para pessoas que têm essa pegada mais moderna. E aí, como é que você vai entender essa criação de conteúdo para essas pessoas que são diferentes assim em si, mas que você conhece porque você conhece a sua buyer persona? Você vai fazer um mapa de conteúdo que nada mais é do que você colocar no papel a organização dos tópicos de interesse que essa pessoa pode ter. E é o que eu chamaria de eixos norteadores. Esses eixos norteadores seriam o quê? Por exemplo, você pega, por exemplo, aquela brand persona, você já tem aqueles interesses todinhos, você vai tentar pegar dentro daqueles interesses temas que são maiores, temas que são centrais e que dentro deles tem subtemas.
Vou dar um exemplo para ficar mais prático o que que é esse tema central, assim, e esses subtemas. Vou pegar aqui só para a gente poder ter uma ideia, a ideia de um nicho que fosse algo como se fosse geek, né, nerd, e, e cultura pop, e entretenimento. Travou? Ué, será que travou? Travou? Vou continuar aqui porque a minha câmera ainda está funcionando. Não sei se. Ver aí. Voltou? É, foi. Hoje a internet não está boa, não. Hein? Travou de novo? Travou. Agora foi. É, basicamente é o seguinte: vou pegar como se fosse então o tema de geeks, cultura pop, pessoas que gostam de entretenimento como, de uma forma geral. Esse é um nicho, a pessoa já entendeu quem são essas pessoas, ele já está sabendo interagir com essas pessoas. O que acontece? Dentro desse nicho geek, tecnologia, cultura pop, entretenimento, tem subnichos que está sem áudio. Ok, voltou. Deixa eu só voltar aqui, já que agora voltou o áudio, graças a Deus. Então vou continuar. Um momentinho, vou recapitular. A gente está dentro de nicho, o nicho é cultura pop, geek e entretenimento. Você tem dentro desse escopo, você tem a parte de tecnologias, por exemplo, séries, que são assuntos que essa galera gosta. O que você vai fazer? Dentro de tecnologias, você pode subdividir alguns temas que você também acha que poderiam ser interessantes, que você viu que a galera se interessa. Por exemplo, dentro de tecnologias, essa galera gosta, por exemplo, de celulares. Dentro de celulares, você poderia falar sobre câmeras, sobre novidades, atualizações. São coisas que estão dentro de tecnologias e que a galera geek se amarra. Então está dentro de uma ordem ali. Você consegue perceber que dentro desse nicho tem esse assunto, tem subcategorias que você pode falar e dentro delas ainda outras subcategorias. Então a gente consegue começar a amarrar assim. Mesma coisa seria se, por exemplo, olhasse para a parte de séries. Pô, se esse cara é geek, gosta de tecnologia, entretenimento e cultura pop, ele gosta, por exemplo, de assistir séries, ele pode assistir na Netflix ou na Amazon Prime. Pô, dentro de Amazon Prime eu posso falar umas coisas, dentro de Netflix eu posso falar sobre a série tal, tal e tal, que são dentro do universo que essa galera gosta. E eu poderia, tipo, falar várias coisas. Então, quando você começa a perceber, você olha e você já começa a definir alguns assuntos que já são mais comuns para essa galera e você consegue enumerar todos eles como se fossem grandes grupos de assunto. Esses grupos de assunto, eu vou chamar isso aí de mapa de conteúdo. Esse mapa de conteúdo, se eu fosse fazer um mapa de conteúdo para esse cara geek que gosta de tecnologia e cultura pop, eu ia botar um mapa de conteúdo mais ou menos assim: tecnologia, séries, filmes, YouTube, livros. Poderia ser esse tipo de mapa de conteúdo. Você percebe que dentro desse mapa de conteúdo eu poderia fracionar ainda cada uma dessas partes em outros subtópicos.
Esse é o mapa de conteúdo. Esse é o que vai ajudar a criar conteúdos muito mais facilmente e conteúdos que fazem sentido para a sua audiência, conteúdos que vão dar valor para as pessoas. Lembra? A gente está falando de marca de conteúdo. A gente precisa ter aquela troca. Você dá para receber. Então, presta atenção, o exercício da gente nessa semana, quer dizer, nesses próximos dias, que não vai ser nem semana, vai ser 2 dias, um dia, sei lá, talvez, a gente vai criar, na verdade, o nosso mapa de tópicos. Esse mapa de tópicos vai ser, cada pessoa vai definir aí 5 conteúdos, que são os conteúdos básicos que vão ser usados ao longo das postagens. São os conteúdos principais, que têm seus subtópicos, que você vai usar depois para construir os seus conteúdos diários, tá? Esse é o raciocínio. Você vai criar um mapa de tópicos com 5 tópicos principais para você poder criar os seus conteúdos dentro de um cronograma que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Agora não travou mais não, né? Está fluindo, está tudo direitinho. Confesso que essa pausa deu uma quebrada no raciocínio, porque eu fiquei ligado aqui no problema e acabei desconfigurando aqui. Você vê, né? Como é que são as coisas. A gente tem que se adaptar e faz parte. Tudo bem aí? Posso continuar? Tranquilo? Ó, eu tenho uma dúvida constante. É viável mesclar o Instagram pessoal profissional ou tem que ser dois perfis? Porque eu sou a minha empresa e para mim, quando eu vejo um perfil só profissional, não sinto a essência do que vende produto e serviço. Olha, Ellen, essa é uma dúvida bem pertinente. Eu acredito que pessoas como você, que são o próprio negócio, elas podem ter um Instagram de negócio, que na verdade, você vai mostrar quem você vai dar a sua cara para o mundo. Se você quiser ter um Instagram só para você, por exemplo, ter as suas memórias, algo muito pessoal, eu até acho que você poderia ter, tá? Não acho que seria ruim, não. Mas a maior parte do tempo, a maior parte do seu trabalho diário se dá no Instagram profissional, no modo profissional de ser. Então, eu sugiro que você mantenha o seu dia a dia nesse Instagram profissional, porque você é a profissional. Assim, a mistura entre você, profissional, e você, pessoa, é muito tênue, no caso da sua empresa. Então, eu não vejo muito a necessidade de fragmentar. Você é a empresa, tá? Só aquele negócio, né, cara? Quando a gente é uma empresa, a nossa cara é a empresa 24 horas. Então, a gente deve ter muita atenção quanto ao que a gente posta, porque às vezes a gente está num ambiente mais informal e a gente quer brincar, quer marcar e tal, e isso acaba meio que mesclando. Pode até prejudicar em alguns casos, mas não vejo isso como um problema, tá? Se fosse o caso de você querer ter uma vida pessoal separada do seu profissional, aí eu ia falar, faz os dois. Mas no caso, para você, pode continuar de boa, tá? Respondido? Beleza, então. Não vou demorar muito. Então, olha só, eu acho que vocês já devem ter visto, feito na faculdade, na escola, mapas mentais.
Mapas mentais são coisas muito simples de serem feitas, tem aplicativo, tem muita coisa que você pode fazer. Você pode fazer no caderno, não importa. O importante é que você, tipo, em algum momento já tenha visto isso. Se você jogar no Google mapas mentais, você vai ver o que é bonito, sabe? É um negócio organizado. E para que serve o mapa mental? Faz parte do seu exercício. Quando você vê aí o seu mapa de tópico, você tem 5 assuntos que são principais e você pode pegar esses assuntos e criar um mapa mental dentro desses assuntos. Por exemplo, lembrando que eu falei ali, por exemplo, de séries. Eu posso pegar ali séries e aí eu já começo a fazer um mapa mental. De um lado, Netflix, do outro lado, Amazon. Dentro de Netflix, quais são as séries que falam do universo da minha persona? Quais são os assuntos dentro dessas séries que eu poderia abordar que a minha persona iria gostar? Lembra, eu estou falando aqui de série porque dentro do marketing de conteúdo, eu estou fazendo conteúdos que são relevantes para essa pessoa, porque ela vai se entreter, ela vai aprender, ela vai se motivar, e são coisas do dia a dia dela. Eu estou trazendo isso para uma ótica que eu quero, que eu estou projetando para ela dentro da minha estratégia. Pensa sempre nisso. Então, uma segunda tarefa que vocês teriam que fazer é, na verdade, criar um mapa, anotar, fazer o que a gente pode chamar de banco de ideias. Se você não quiser fazer um mapa mental, ok. Você pode usar, por exemplo, uma folha de papel, ou um bloco de notas, um arquivo de Excel. Você pode poder escrever o tema e, ao lado desse tema, todos os subtemas que você teria. Ao lado desse subtema, quais são os assuntos que você poderia abordar sobre cada uma desses tópicos que você separou. No final das contas, você vai perceber o quê? Que quando você terminar de fazer esses cinco assuntos principais e esses subtópicos, você vai ver que tem um montão de coisa que você poderia falar. O seu assunto é rico porque você reconhece valor nisso. E, cara, você começa a ver uma, duas, três coisas, a tua cabeça começa a trabalhar, começa a ter é quase um brainstorm. Para quem já fez brainstorm, é aquela tempestade de ideias, você vai jogando, parece que uma coisa vai puxando a outra e você vai fornecendo, você vai criando assunto. Isso é importante. E aí o que acontece? Depois que você fez esse grande mapa mental de ideias para você postar, a gente vai começar a pensar em formas de entregar esse conteúdo. E as formas de entregar esse conteúdo são as mais variadas possíveis, tá? Presta atenção. Se você já tiver um site, se você já tiver com uma outra estrutura, você poderia chegar, por exemplo, fornecer assuntos num blog, e aí o blog está lá para ser pesquisado por outras pessoas que se interessam por aquele assunto, você escreve com aquelas palavras-chave certas para aquele assunto. Você poderia falar, por exemplo, fazer um e-book para entregar para as pessoas interagirem com você. Vídeos, você poderia fazer uma live, como eu estou fazendo aqui agora, trocando ideia com alguém. Você poderia fazer uma série de coisas, mas tem coisas que são muito simples e que dá para fazer, que não precisa ter um site, não precisa ter um maquinário todo ou tempo para escrever um e-book. Você não precisa disso. Às vezes, se você tiver, por exemplo, num grupo do Facebook, você pode fornecer conteúdo de valor. Num grupo de Facebook, você pode chegar lá e comentar uma opinião boa, dar uma dica, instruir, chamar a atenção para uma coisa de valor que aquela pessoa está precisando. E tenha certeza que quando você interage no grupo, você é bem visto, você conhece, você entra nos grupos, você percebe que tem aquelas pessoas que estão sempre lá falando, que você começa a ver que aquela pessoa sabe, manja do assunto, e você começa a ver o que ela posta, como ela posta, o que ela está falando. Quando ela posta um link, você vai atrás para ver o que é, porque você está naquele grupo porque você se interessa. E aquela pessoa acabou de postar uma informação bacana, é sempre uma informação bacana, sempre traz uma coisa interessante, você começa a ser procurado dentro do grupo. O grupo é uma opção. Você poderia também fazer comentários.
você poderia ver uma postagem de alguém no Instagram, no Facebook, ou mesmo no LinkedIn, se você quiser, que também é uma rede social. Você poderia, YouTube também, você poderia chegar lá e fazer postagens relevantes, até mesmo em fóruns. Todo mundo, quando com alguma dúvida, joga lá na internet, aparece um fórum e você vai ver lá os comentários. Cara, colocar comentários nos fóruns é também gerar conteúdo de valor. E se você levar esse cara com conteúdo de valor para o lugar que a sua estratégia termina, você está fazendo marketing de conteúdo. Pegou o ponto aqui, você pode e deve pensar em entregar esse conteúdo para pessoas em diversas mídias. Algumas você está pronto ainda, você já está pronto, você já tem aquilo, enfim, você já tem um site, você já tem tudo prontinho. Outras, se você não tem, entregue como dá, nas suas redes sociais, comentando nos perfis de outras pessoas, não importa. O que importa é você entregar conteúdo de valor. E aí a gente entra numa coisa que é exclusiva aí da galera que está fazendo a mentoria de marketing digital. Eu vou dar para vocês um calendário de posts. Esse calendário de posts é tipo assim, vai ser um modelo que eu estou terminando de fazer, que ele tem ideias que são gerais para você, durante 30 dias, poder distribuir as suas postagens. E, é claro, você vai adaptar aquelas ideias que estão ali para a sua realidade, para a sua buyer persona, para a sua persona ideal, e você vai criar o seu conteúdo. Mas pensa, o objetivo todo é válido ter um blog hoje em dia? Isadora, blog é super válido. O blog é super válido. Por que o blog é válido? Porque quando você tem alguma dúvida, você joga na internet. E quando as palavras-chave são bem colocadas dentro de um blog, essa postagem no blog acaba chamando mais atenção do Google, por assim dizer. E ele faz um cadastramento dos sites que são mais bem ranqueados dentro daquela palavra-chave. Então, por exemplo, se eu saber sobre ring light, eu estou com uma ring light aqui, eu quero saber sobre a Inova, não sei o que lá. Pô, eu vou jogar lá, ring light nova é boa, pá, eu vou botar isso. Cara, se um blog já escreveu sobre isso, ele tem aquele review sobre a ring light, cara, eu vou lá, vou ler o que está escrito, se ele recomenda, se não recomenda, se é boa, se é ruim. E isso é algo que está no blog. Não está nas redes sociais. Nas redes sociais é mais difícil você ler esse tipo de informação. Até acha, mas no blog fica mais organizado. E tem um detalhe que a gente vai falar depois lá no curso, mas se você pensar, as redes sociais, você pega aquele ambiente das redes sociais, é emprestado, ele não é um ambiente seu. O seu ambiente é o ambiente do blog, é o ambiente do seu site, mas não é o do Facebook. Se o Facebook fechar hoje, você perdeu todos os seus contatos. Então, se você tem um site, se você tem uma lista de e-mails, que é algo que a gente vai falar depois, você acaba tendo valor, mesmo que as redes sociais acabem. Tá? Consegui? Conseguiu pegar? Acho que esse é o raciocínio. E aí, pensa comigo, você está criando toda essa. E tem uma outra coisa que eu acabei de lembrar. Pensa que o seu site, o seu blog, ele é o seu portfólio. Ele é onde todas as coisas que você está fazendo acabam sendo organizadas ali. Você dá um raciocínio para o que você faz. Você dá uma noção de coisa inteira quando você olha um blog, um site. Porque, pô, todas as coisas que você faz, você produz, você coloca ali. Então as pessoas, quando entram no seu blog, conseguem perceber, cara, esse cara aqui faz isso aqui há tanto tempo, já vem falando disso há não sei quanto tempo, ele trabalha bem com isso, ele tem resultados, é um grande portfólio, tá? Então o site, blog, todas essas ferramentas são grandes agregadores do que você produz. É você no mundo, tá? Isso é uma coisa muito bacana de se falar. E aí, uma
uma coisa que a gente pode falar que desse calendário de posts é o seguinte: o calendário de posts ele tem por objetivo levar o cara a fazer aquelas etapas, que é ser educado, a ficar motivado, a entreter o cara, a atrair e vender. São 5 coisas que o cara pode fazer. Ele vai ser atraído, ele vai ser educado, motivado, entretido e vai comprar. Não vai, tá? Quando ele, se você for pensar, são 5 características. Existe uma regra que a gente chama assim, regra de Pareto, foi um economista italiano que desenvolveu essa ideia, e a gente pode aplicar nesse caso, é que assim, 80% do seu conteúdo tem que ser um conteúdo que não é voltado para venda. Por que ele não é voltado para venda? Porque você está fazendo marketing de conteúdo. Você está atraindo pessoas, você está chamando a atenção das pessoas para a questão do que você faz, da qualidade do que você faz. Tá? E aí, pô, ele já viu 80% das suas postagens é sempre uma coisa de valor que você entrega, que você dá para ele de graça. E em determinado momento, você vai lá e tipo fala, olha, se você quiser algo melhor que isso que eu já estou te oferecendo, que já é bom, tem isso aqui. Cara, ele já foi conquistado por você durante várias vezes. Você só precisa terminar de entregar esse conteúdo de valor e esse 20%, esse é o pago. É onde você faz a sua oferta. Você leva o cara para fazer uma compra, para adquirir um produto, para adquirir um serviço, tá? Isso fica na nossa regra 80-20. E isso aí, esse calendário, falando dessas coisas todas, vou dar para a galera que está dentro da mentoria. O Guilherme falou alguma coisa, o Guilherme foi meu aluno. Não sei se tem alguma coisa com o assunto da live, mas tem alguma atitude específica que ajude a não procrastinar na hora de começar no trabalho? Olha, Guilherme, olha só, eu estou terminando essa live aqui que é da mentoria de marketing digital, mas daqui a pouquinho, 8 horas, eu começo uma outra que é para os meus alunos mesmo, falando sobre técnicas de estudo. Assim, basicamente, cara, a questão de não procrastinar tem muito a ver com a questão de ter hábitos pequenos, cara, que são capazes de serem feitos. Não adianta a gente querer, da noite para o dia, querer transformar uma série de hábitos ruins, a preguiça, enfim, aquelas coisas todas, da noite para o dia. A gente precisa ter um mínimo de organização e trabalho de formiguinha. Tem um livro muito interessante, cara, que eu acho que você poderia ler, que se chama O Poder do Hábito, que basicamente é o seguinte, isso vale até para o que a gente vai fazer aqui. Como é que uma coisa começa a acontecer? A gente, na verdade, tem um estalo, tem um estímulo, e esse estímulo provoca na gente uma ação. Quando a gente age e no final a gente tem uma recompensa positiva, a gente consegue uma coisa legal, tipo, você está jogando videogame, pô, vou jogar videogame. Você joga videogame, no final você ganha, seu cérebro libera endorfina, você fica com prazer e logo depois, no outro momento, quando você olha para o controle, te dá vontade, seu cérebro tem vontade de ter endorfina de novo. E aí você pega o controle, joga, ganha, tem endorfina e você fica num ciclo de jogar videogame, que dá prazer. Não estou falando que é ruim. Só que imagina, se você começar a fazer pequenas coisas, por exemplo, anotar uma tarefa, só uma tarefa para você fazer durante o dia, tá? Estava precisando de um livro mesmo. Obrigado pela indicação. Cara, você vai gostar. Cara, você só precisa fazer uma tarefa de cada vez. Cara, se você conseguir, porra, uma vez por dia lá fazer a tarefa que você anotou, tem que anotar antes. Se você começar a fazer isso, a parada dá certo. Faz uma tarefa, você vai ficar feliz, repete, adicionando uma outra tarefa, e aos poucos você vai criando o hábito de cumprir tarefas. Depois eu posso até conversar em particular com você sobre isso, Guilherme. Mas só para a gente fechar aqui. Galera, mais alguma dúvida sobre o marketing aqui? Tem mais um tópico que eu vou falar, que é a quantidade de posts por dia. Alguém aí, mais uma dúvida? Quantidade de posts por dia.
Tá dando para entender direitinho? Tá fluindo, galera? Show, valeu, cara. Feliz. Gabriel, a tua live é daqui a pouquinho, mas pode ficar por aí enquanto isso. Olha só. Então, só para a gente poder terminar aí essa live aí, a gente terminar essa live aí falando um pouco da quantidade de posts por dia. Olha só, quantos posts a gente tem que fazer por dia? Cara, essa palavra pode ser definida assim como depende. Quantos posts você deve postar por dia? Depende. Depende do que é o seu negócio, depende da sua disponibilidade de tempo. Porque, cara, eu poderia chegar aqui e falar, não, tu tem que postar 3 vezes ao dia, não sei quantas vezes no story. Cara, só que você não tem o hábito. Aí eu falo de novo aí, ó, Guilherme, hábito. Você não tem o hábito de repente, fazer tantos posts. Você não tem o hábito de estar sempre criando conteúdo. Você querer da noite para o dia entrar numa neurose de querer fazer todos esses posts por dia, não dá, cara. Isso aí por isso que a gente tem que construir o nosso negócio paulatinamente. E aí o que eu falo, quando eu falo de posts, número de posts, eu digo que você tem que testar o que é bom para você. E o que seria bom? Pelo menos uma vez por dia, tentar uma vez por dia, para começar. Você vai fazer uma vez por dia lá uma publicação, e essa publicação, de repente, pode ser compartilhada no Face, no Instagram, mas crie o hábito de fazer uma publicação dentro do calendário que eu vou te passar, certo? Você já vai receber um calendário, você vai conseguir se programar para fazer essa publicação. E o que é bacana é que, tipo, toda vez que você conseguir publicar, pô, no outro dia você já sabe o que você vai fazer, você não precisa ficar naquela estresse, o que eu tenho que criar? Não, já está tudo programadinho, você já vai fazer com mais calma, com mais leveza e uma estratégia mais clara. E aí, só para você ter pensar comigo, você poderia pensar no Instagram, por exemplo, se for a rede que a sua persona usa mais, se você gosta mais de uma persona usa mais o Instagram, quais são as postagens que você percebe que os seus concorrentes fazem? Como você percebe que quando você posta alguma coisa, como as pessoas reagem ao que você postou? Por exemplo, a, eu percebo muito que as pessoas têm mudado um pouco o padrão de postagens desde que as histórias começaram a acontecer, porque se antes o Instagram era uma rede social de fotos, as pessoas ficavam batendo foto, botando vários filtros, hoje em dia as pessoas não fazem tantas fotos no perfil, por exemplo. As pessoas vão lá e colocam a maior parte das fotos, das interações, estão nos stories. Então, se você começa a entender como as pessoas estão interagindo, você começa a entender quantas vezes você deve postar. Percebe o raciocínio? O que eu entendo, se você tem uma marca, se você tem uma loja, se você tem algo que não precisa da velocidade de um story para acontecer, se você tem isso, você pode pensar no seu feed como um grande mural bem apresentado, com fotos boas, que você coloca um conteúdo ali bacana, com assiduidade, e aí você começa a perceber que quando a pessoa te descobre por um comentário que você fez, lembra de fornecer conteúdo de valor? Você faz um comentário, você fala alguma coisa lá num grupo do Facebook, o cara fica curioso, ele entra lá, vê a sua página e a sua página está organizadinha, bonitinha, com conteúdo de valor, estruturado, organizado, planejado. Mesma coisa o Facebook, mesma coisa o Instagram. Seu conteúdo no feed organizado, bonitinho, com uma ideia lógica que está acontecendo ali. Não é falando um dia do cachorro, outro dia do papagaio, outro dia de um carro, sei lá. Sabe? Não é uma coisa desorganizada. O pensamento está organizado, a pessoa identifica você, o que você faz ali, de primeira, em questão de segundos, o cérebro já consegue identificar se você tem uma percepção, se você é uma pessoa confiável. Estudos mostram isso, tá? Então fica ligado nisso. Os stories têm outra dinâmica, cara. Os stories, a pessoa já conhece, já está te seguindo, você mostra os seus bastidores, você mostra o que você está fazendo, você sorri,
tipo, é mais despretensioso. Nos stories você, pô, bateu lá, o Boris fez uma filmagem, não precisa ser aquela coisa bonita. Cara, hoje em dia, filtros estão aí para tudo, cara. Então, isso é interessante da gente pensar, tá? E aí, a última frase de hoje seria o seguinte: rotina e fidelização. Cara, busque criar um hábito de postagem, no nosso exemplo, uma vez por dia, uma publicação que você vai compartilhar para iniciar, compartilhar com as outras redes sociais, e a partir daí, nessa publicação, você vai começar a perceber como as pessoas interagem com você. Se você toda segunda-feira posta sobre um determinado assunto, pode ter certeza que com o passar do tempo, reconhecer e toda segunda-feira vão esperar o seu assunto. Cara, isso acontece porque eu me comporto assim, porque eu vejo pessoas se comportarem assim, e não é porque eu falo, não, porque estudos de grandes empresas de marketing digital apontam comportamentos repetidos das pessoas. Então, pensa nisso aí, galera. Alguém tem alguma ideia aí? Alguém quer falar mais alguma última coisa? Eu tenho 5 minutos aqui para poder sair. Aí, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo aí que passou, deu um oi, todo mundo que acompanhou essa live vai ficar aqui no nosso Facebook para todo mundo poder acompanhar. A galera que está na mentoria é algo que eu vou passar para vocês, é o calendário, a gente conversar pessoalmente aí, pessoalmente, atualmente, porque a gente está na pandemia, mas a gente vai trocar uma ideia mais diretamente para a gente montar esse mapa de tópicos e aí montar também o calendário, ajustar o calendário de posts para o seu negócio, para o seu interesse, tá? E aí, recomendação, tem que fazer, recomendação não, o seu exercício de casa, professor Vitinho Vini, você vai fazer o seu mapa de tópicos, você vai criar os 5 assuntos principais, vai fazer ali seu mapa mental, tentar definir uma ideia do que você fala, os assuntos que ali são tratados, e vai dar certo, ok? Vou terminar, mais alguém falar alguma coisa, ok? Espero ter sido claro, peço desculpas antecipadamente, antecipadamente não, posteriormente, foi depois, peço desculpas a vocês pela live que caiu, eu tive que voltar, mas acho que agora foi tranquilo, tá? Muito obrigado a todos, tá? Já dizia aquele poeta, fiquem em casa, lavem mães e cuidem das mãos, não é isso que o cara fala? É o Polim, tá? Então, valeu, lá fiquem em casa, cuidem das mães. E sim, valeu, um abraço.